Irmãos, nós vamos. Convido você a abrir sua Bíblia para a gente dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre o livro dos Juízes de Israel. Livro de Juízes, nós estamos estudando esse livro e eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Juízes. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 3 e depois vamos dar meio que uma passeada em alguns versículos do capítulo 2, porque é conectado, e em alguns também do capítulo 3, que a gente não vai ler agora aqui no início. Mas eu convido você a abrir em Juízes capítulo 3, a partir do versículo 7. Nós vamos ler Juízes, do capítulo 3, a partir do versículo 7 e alguns versículos à frente. Amém? Se você não tiver com a sua Bíblia em casa ou aqui, vai ser projetado aqui na parede. Amém? Diz assim, a partir do versículo 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, foi e derrotou Israel. E eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Só até aí. Senhor, faz o que nenhum homem tem capacidade de fazer, que é revelar a tua palavra ao teu povo. Nós te pedimos isso, eu te peço isso, tem misericórdia de mim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos versos de 7 a 15, que a gente leu agora do capítulo 3 de Juízes, do livro dos Juízes de Israel, nós podemos encontrar a tônica central do livro de Juízes. Meio que um resumo do livro de Juízes está aí. Não o resumo do livro, mas um resumo do que acontece no livro de Juízes, dos acontecimentos do livro de Juízes. Isso já foi até dito pelo pastor Walter, eu acho que domingo passado ele chegou a falar isso, mas o livro de Juízes ele tem um organograma, vamos dizer assim, central. Que organograma é esse? O povo de Israel faz o que é mal, Deus levanta uma pessoa que escraviza Israel, o povo de Israel clama ao Senhor e Deus manda um juiz. Isso vai ser atônico o livro inteiro. O livro inteiro você vai ver isso. Claro que inteiro que eu estou dizendo, não hiperbolicamente, mas no livro todo. O povo vai fazer o que é mal, vai adorar outros deuses. De alguma maneira o povo faz o que é mal aos olhos de Deus. Aí Deus manda uma pessoa, leva o povo lá, castiga o povo, toma a cidade, entra em guerra, faz tudo. Depois o povo vai e clama ao Senhor, e o Senhor faz o quê? Manda um libertador para eles. Se você perceber nesses versículos que a gente leu aqui, isso acontece 2 vezes. Não são muitos versículos, não, do 7 ao 15, mas acontece 2 vezes. O povo faz isso, esse organograma, vamos dizer assim,
acontece em duas oportunidades, num trecho pequeno. Imagina se você for ler o livro inteiro de Juízes. E já tinha acontecido antes. Já tinha acontecido. Nós vamos tratar hoje dos primeiros juízes. Mas já tinha acontecido antes. E eu me atrevo a dizer que já tinha acontecido até um pouco antes. Desde que o povo sai do Egito, a tônica é essa. O povo reclama, o povo se maldiz, o povo faz o que é mal e tal. Alguém clama ao Senhor, por exemplo, Moisés clama ao Senhor e Deus vai e arrefece. E concede vamos dizer assim, um refresco ao povo de Israel. A tônica é essa. Se nós voltarmos só um pouco ao capítulo 2 do livro, ainda de Juízes, nós veremos, no verso de número 12, que o povo, já depois que Josué morre, ou seja, Josué era o sucessor de Moisés. A gente sabe, o povo saiu do Egito, quando chegou na Terra Prometida, só 2 dos que daquela geração de lá chegaram vivos, Josué e Calebe. Foram os únicos que chegaram vivos. Josué sucede, vamos dizer assim, ele pega o posto que era de Moisés e fica ali. Quando Josué morre, e teve toda aquela questão antes, Josué diz, olha, vocês podem servir a outros deuses, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o que é que o povo responde? Não, nós vamos servir a Deus. O povo dá essa resposta a Josué. Mas logo que Josué morre, não é logo que eu digo, não é no dia que ele morre, mas depois que Josué morre, logo depois o que é que a Bíblia comenta? No versículo 12 do capítulo 2. O versículo 12 do capítulo 2 diz assim, ó, deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os haviam tirado da terra do Egito e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Logo depois que Josué morre, o povo já faz o quê? Vai adorar outros deuses. Vamos dizer assim, historicamente, né, imediatamente depois que Josué morre, o que é que o povo faz? Já se esquece. Como a Bíblia bem diz, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. Ou seja, o povo esqueceu de tudo que aconteceu. Esqueceu de tudo que aconteceu. Tudo bem, era uma outra geração, mas era a próxima. Era a outra geração. Não tinha passado aqui 10 gerações, não, era a próxima geração. Tudo bem, nenhum deles tinha saído do Egito, eles nasceram nessa caminhada do deserto. Mas já tinham se esquecido. Já tinham se esquecido e fizeram o que é mal. No final do capítulo 2 e início do capítulo 3, a gente vê que Deus permitiu. Aqui diz que assim, nesse trecho que a gente leu no versículo 12, ele diz assim, ó, seguiram outros deuses, os deuses dos povos que haviam ao redor deles. E que povos eram esses? No final do capítulo 2 e início do capítulo 3, nós vemos que o Senhor permitiu que nações inimigas permanecessem em Israel. Para quê? Para juízo daquele povo. É isso que a Bíblia vai dizer. Para juízo e que Deus, para juízo de Deus. E para que esse juízo ele viesse sobre o seu povo e assim eles aprendessem a buscar a Deus. Porque não sabiam mais. Eles eram filhos de uma geração já meio maldizente, vamos dizer assim. Né? Que não é diferente da gente, não. Quando eu falo mal deles, não estou também falando bem da gente, não. Mas o pessoal lá era complicado, por assim dizer. Saíram do Egito, eram escravos. Quando chegam no deserto, que saudade dos alhos e das cebolas. Como eu tenho saudade de cebola? Eu nem posso comer. Mas eu tenho saudade de alho, de cebola. Se fosse outra coisa, né? Existia chocolate ainda, mas, sei lá, alguma coisa mais saborosa. Mas o povo começa a se maldizer, aí Deus manda maná do céu, o povo abusa. Não, todo dia maná, todo dia comer isso. Talvez passar fome fosse melhor, né? Mas não, todo dia comer. Aí Deus vai e manda as cordonistas. Era uma geração meio maldizente. E essa próxima geração, que chegou na Terra Prometida, Deus diz, não, esses aí estão desacostumados. Eles não sabem o que é passar precisão, não. Então, vou deixar aqui um pessoal cercando eles, porque eles vão ter que aprender a me adorar. E é isso que a Bíblia diz. Se nós virmos o final do último versículo do capítulo 2 e os 4 primeiros do capítulo 3, vamos dizer assim, o 23 do capítulo 2. Assim,
o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. São estas, aí o versículo 1 do capítulo 3, são estas as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, pôr Israel à prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem o quê? A guerra. Eles conhecessem o que era ruim. Para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. As que ficaram fora, 5 governantes dos filisteus, as que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Emate. Estas ficaram para, por meio deles, o Senhor pôs Israel à prova, para saberem se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais, por meio de quem? De Moisés. Então perceba que Deus deixa nações cercando Jerusalém para que elas subjugassem mesmo, para que fizessem guerra. E com guerra vem o quê? Morte, coisa ruim. Mas para quê? Para que eles soubessem que Deus era quem tinha entregado aquela terra a eles. As gerações não sabiam mais disso. Elas se esqueceram. E não eram muitas gerações depois, não. Nesse caso aqui era uma. Moisés, aí teve Josué, que foi quem todo mundo nasceu no deserto, Josué morreu, era uma geração depois. O pessoal já não lembrava mais do que Deus tinha feito. E aí o que é que Deus diz? Eu vou deixar essas nações aqui para subjugar eles. Quando eles estiverem fazendo o que é mal, eu vou mando uma lá e eles vão saber o que é bom para a tosse, né? Como a gente diz. Aí foi isso que aconteceu. Mas por que isso aconteceu? O povo se esqueceu dos mandamentos de Deus. Desde a saída do povo de Deus do Egito, nós podemos perceber instruções muito claras, claríssimas ao povo de Deus, para que não se esquecesse da sua lei, e não só isso, repassassem essas instruções aos mais novos e os instruíssem a passarem para as demais gerações as suas instituições. O que Deus disse era o seguinte: vocês precisam aprender a minha lei, mas além disso, vocês precisam repassar para as outras gerações. O povo simplesmente não fez nada do que estava proposto. Ou não quis, ou não entendeu, ou sei lá o quê, mas isso não aconteceu. Simplesmente não aconteceu. Nós podemos ver isso claramente. E isso é muito perigoso. Quando você tem instruções precisas, as instruções eram bem precisas, aí ninguém pode reclamar. Dizer, não foi passado direito para a gente. Foi passado bem direitinho, como era que estava tudo bem certo. Era até, tinha questão cerimonial, tinha tudo. A lei estava lá completinha, tinha que passar bem direitinho. Não precisava fazer mais do que eu estava ali, mas precisava fazer. Quando instruções precisas não ocorrem, e aí principalmente numa sociedade meio que oral. Claro, tinha os escritos, mas a sociedade era mais oral mesmo. Você tinha que ensinar os seus filhos, sentar com eles e falar. Você não tinha aquele livrinho lá, o jardim, como é que Lourenço? O jardim, a cortina e a cruz e tal, que ele vai explicar desde o jardim do Éden até Cristo, numa linguagem bem... Não tinha isso. Você tinha que sentar com seu filho e conversar com ele e explicar a ele quais eram as ordenanças. A lei existia os escritos, a tábua dos dez, existia tudo. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que a oralidade era muito forte, e muito mais forte do que hoje. Então você precisava fazer isso. Não era todo mundo que tinha acesso. Acho que poucos sabiam ler, inclusive. Então você precisava repassar isso de maneira oral. Quando você tem informações extremamente precisas e que elas precisam ser passadas numa sociedade oral, é impossível que esse ensino ele se perdure sem uma boa prática. Se não há uma boa prática desse ensino, e não há muita coisa escrita, é impossível. Se você não faz direito, é impossível que isso se perdure. E aí a gente vai, como eu mesmo estou dizendo, era uma próxima geração? Mas aí você fala de 50 anos, que é dentro de uma mesma geração, de 100 anos, que é outra geração, isso se perde muito facilmente. Se não for bem feito, vai se perder.
A gente diz, o povo já esqueceu. Esqueceu, mas tinha passado 40 anos no deserto. Josué já tinha morrido. Vamos dizer aí que estão dizendo, isso se acabou, o povo não estava fazendo direito. Quando você não faz direito, quando você não faz aquilo que Deus ordenou de maneira correta, com pouco tempo vai se perder. Se a gente olhar, é muito tempo até. 50 anos já é muito tempo. Como era o mundo há 50 anos atrás? Olha aí. A gente tem que ver isso. Então se perde. Na história escrita do povo hebreu, nós podemos perceber uma profunda desobediência dos caminhos que Deus propôs e uma falha gigante em manter viva a linhagem do povo e o repasse das instruções para as gerações futuras. Desde o Egito, o povo já era maldizente, reclamava e não se preocupava com as leis de Deus. Quando as referências que ele tinha, referências pessoais, Moisés, Josué, essas referências morrem, o povo que não havia seguido a lei, ele faz o quê? Sucumbe. Como dito, a tônica do povo de Israel, essa tônica, principalmente no livro de Juízes, mas do povo de Israel inteiro, está com a sua desobediência, sofrimento, clamou a Deus e o socorro enviado dessa vez, que a gente está vendo aqui, em forma de quê? De juízes. Deus tinha enviado o libertador, Moisés, que tirou o povo do Egito. Josué deu esse seguimento ao patriarcado, vamos dizer assim, de Moisés, e agora esse novo auxílio, ele vem em forma de quê? De juízes, que vão guiar o povo. E a gente vai ver os primeiros aqui. Nesse capítulo, nós vamos ver 3 deles. No capítulo 3 de Juízes, nós vamos ver 3 juízes. Otiniel, Eude e Sangar. São os 3 juízes. É interessante que eu tenho 2 amigos, que um é Otiniel, o outro é Eude, que são nomes bem estranhos, mas eu tenho 2 amigos que são esses nomes. Eude é meu amigo de infância. Então, tem 3 juízes nesse capítulo que a gente leu. Otiniel, Eude e Sangar. Né? O Zangar aqui, a pronúncia correta eu não sei qual é. Por meio desses juízes, o povo vivia anos de paz. Se você for perceber, eram anos de paz. Com Otiniel foram 40. Se for ler esse capítulo 3, você vai ver. 40 anos de paz com Otiniel. Com Eude, 80 anos, ou o dobro. Só aí, só com esses 2 juízes, o povo vive mais de 100 anos de paz. Mais de 100 anos de paz. Todavia, bastava morrer alguém que fosse referência e o povo voltava a adorar falsos deuses, fazer o que era mal aos olhos do Senhor e eram feitos novamente escravos. Ou seja, os anos de paz serviam para quê? Trazia reflexão. 120 anos de paz e era só um morrer, que o que era que acontecia? O povo voltava a fazer o que era mal, tornava a adorar falsos deuses. Aí alguém que estava ali à espreita vinha e invadia a cidade. É direto essa tônica, direto. Você vai ver com todos quase os juízes que tem no livro de Juízes, vai ser assim. Se a gente for pegando a história toda assim, o povo perde a sua referência aí, tchau. Começa a fazer como meu avô dizia, quando morreu, aí desmantelou o negócio. Pronto, aí acabou-se. Nós podemos ver essa tônica nos versos 7 e 8 que nós lemos, voltando ao que a gente leu. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, depois da morte de quem? De Josué, no caso aqui. E renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, que era uma daquelas regiões ali perto. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 18 anos. Olha só, 18 anos agora de servidão. Durante 8 anos, na verdade, de escravidão por conta de quê? De uma desobediência depois que morreu uma referência deles. Nesse caso específico aqui tem morrido Josué. Né? Se nós pararmos para analisar detalhadamente o texto inteiro de Juízes, nós podemos ver que um dos fatores primordiais que resulta em erro do povo era justamente o erro em referência. Como assim um erro em referência, ou erro na referência? Explicando melhor, o povo colocava sua referência, obediência e fonte de instrução em quem? Nos homens. Ou em Moisés, ou em Josué,
ou, aqui no caso, nos juízes, no decorrer do livro, nos juízes. Eles colocavam essa instrução em outro, mas esqueciam-se de quem? De Deus e da lei dele. Quando os juízes morriam, eles padeciam por falta de um norte confiável. Não tinha mais ninguém dizendo o que eles deveriam fazer. Então eles perdiam o norte. E por que eles faziam isso? Porque o norte estava para eles na palavra de Deus. Eles esqueciam da palavra, não praticavam o que estava lá, ficavam fazendo o que o juiz dizia. O juiz era um homem instruído, um homem de Deus, um homem levantado por Deus, mas ele dizia o que fazer ao povo. O povo não estava nem ligando para a palavra de Deus, é tanto que não repassava. E aí o que era que acontecia? Quando o juiz morria, qual era a referência deles que eles tinham? Ninguém mais. Conhecia a lei. Fazia nada, não perdurava. Os pais deles talvez já não tinham passado para eles. Passado bem. Então o que era que acontecia? Quando essa referência morria, que no caso morreu Josué, perdeu a referência. Escravo. Vem Otiniel, morre Otiniel, perde a referência, escravo de novo. E durante períodos até menores do que os de paz, que a gente viu, pelo menos aqui no capítulo 3 que a gente viu. Mas às vezes ele levava o povo a uma escravidão grande. E ali talvez se perdesse até uma geração dentro daquela escravidão. Levava ali, você olha, 40 anos de escravidão, aí morre ali os pais, morrem. E o povo perdia essa referência. Mas por que buscava a referência no lugar errado? Estava buscando a referência nos homens, nos juízes, em pessoas. E a palavra de Deus sendo esquecida. Quando isso acontece, a referência errada já era. Isso serve para nós também. Serve para nós. Então a gente pode ver, é por isso que eu digo, a gente não é muito diferente daquele povo, não. A gente critica eles que só, igual o pessoal, o Brian estava dizendo um dia deles brincando, que o pessoal critica Adão que só, tinha feito pior. Mano. A gente estivesse lá, a gente tinha feito, era pior. Então o que acontece? O povo perde o norte tinha que ser a palavra de Deus, mas o povo não entendia isso e logo se enveredava por caminhos que não lhe eram dados. Esse panorama, nesse contexto geral, vem uma grande pergunta. Como você passa para uma geração futura aquilo que você sequer aprendeu? Ou aquilo que sequer você vive? Como é que você vai passar um ensinamento que você nem sabe? Você nem tem. Ou que foi repassado para você, mas você não faz nem conta. Veja que essa pergunta cabe para o pessoal lá, mas cabe para nós também. As ordenanças, a lei de Deus era mal passada para eles. Só que eles davam um certo desprezo, e aí para as próximas gerações já era mais passado erroneamente ainda. Isso ia virando uma bola de neve. Isso serve para nós também. Como eu disse aqui na hora da oração com as crianças, nós, enquanto pais, precisamos viver a palavra de Deus. Como é que a gente vai passar para os nossos filhos se a gente nem vive? Nem faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Nem diz. Pelo menos dissesse, mas nem diz. Nem diz. Uma vez, um dia desse, eu questionei o meu irmão sobre isso. Eu disse a ele, quantas vezes você já parou para falar das verdades de Deus que você conhece, pode não viver, mas a mãe da gente ensinou. Quantas vezes você já parou para ler com seu filho? Quantas vezes você já fez isso? Aí ele disse, você sabe que eu vivo trabalhando e eu vivo viajando. Eu disse, eu sei, mas 2 dias na semana você está em casa. Estou falando nesses 2 dias que você está em casa. Qual é o tempo que você está empregando para isso? Parar, ler alguma coisa aí com seu filho, fazer ali um momento ali. Você está dedicando qual tempo? Eu disse, como é que você quer que ele aprenda? Você está levando ele para a igreja, isso é um fator positivo. Mas você está ensinando? Não, mas você não está nem vivendo. Aí isso gerou uma reflexão nele, depois ele falou comigo e tal. Mas é isso. E aí eu me coloco também, como é que eu estou fazendo? Eu fiz com o Lourenço, vai vir Teodoro aí, estou sendo falho? Não estou? Como é que está? E tem que ver isso. Se a gente não viver, não dá para repassar. Quando Deus entrega a ordenança a Moisés, lá atrás,
quando Deus entrega a ordenança a Moisés, a primeira coisa que ele fala sobre a sua lei é que devemos guardá-la no coração. Depois que aprendemos a fazer isso, repassaremos para as demais gerações. Se a gente voltar, vamos dar uma volta grande agora, sair do livro de Juízes, voltar lá para Deuteronômio, lá para a lei. Então, Deuteronômio 6, o versículo 6 e o 7, capítulo 6, o versículo 6 e o 7, ele diz assim, ó, estas palavras que hoje lhe ordeno, primeiro, estarão no seu coração. É a primeira coisa. Depois que essas palavras estiverem no coração, aí vem o versículo 7. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou levantar, ou seja, em todo momento. É isso que o texto quer dizer. Mas primeiro o quê? Essas palavras estarão no seu coração. Se elas não estiverem no seu coração, você vai inculcar no menino como? Esse era o problema do povo lá. Será que é o nosso também? Esse era o problema do povo. A palavra não estava no coração deles. Como era que ia repassar para outra geração? Aí o juiz ficava lá, fazendo e tal, e dizendo. Bastava ele morrer, cadê? E agora? A gente faz o quê? Olhava um para o outro, não sei dizer não, também não. Aí vinham assim, começavam a fazer o que era mal. Não tinha instrução, não sabiam, não procuravam saber também. E aí vinha o quê? Escravidão. Passavam a fazer o que era mal. Muitos deuses em volta. Você viu que Deus deixou várias civilizações ali, algumas. Então deixou lá. Tinha muitos deuses em volta. O povo perdia a referência a fazer o quê? Adorar os outros deuses. Então era isso que acontecia. Com toda a desobediência do povo e falta de traquejo com as ordenanças divinas, Deus atendia o povo quando exclamava. Quando o povo de Deus se voltava para ele, mesmo errôneo, maldizente, errante, seja lá o que for, o Senhor os livrava das mãos do inimigo e entregava a vitória em suas mãos. Veja o que diz os versículos 9, 10 e 11. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhes ressuscitou um libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, aquele Caleb lá, que veio com Josué. E mais, irmão de Caleb, mais novo que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. 40 anos de paz, e aí Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Durante 40 anos o camarada governou, e governou bem. Ficou em paz a terra. Mas aí, ninguém é eterno, o camarada morre. Já não era tão novo, ele era irmão mais novo de Caleb, já tinha certamente uma idade. Caleb saiu lá do Egito. Então, nós vemos novamente no relato a morte da pessoa referência para o povo. Dessa vez, Otiniel, irmão mais novo de Caleb. Mais uma vez, o povo fica sem referência por falta de buscar no lugar correto. Estava buscando referência a quem? No juiz, em Otiniel. Quando ele morre, o povo faz o quê? Sucumbe. Aqui é interessante nós fazermos um parêntese. Não é errado nós termos homens de Deus como referência para nós sermos melhores. Não é errado, não. De jeito nenhum. Você pegar uma pessoa como referência e dizer, aquele é um homem de Deus, eu queria ser como ele. Não tem referência, não tem mal nenhum nisso, em você ter alguém como referência. Que seja um pastor, ou alguém de sua família, o seu pai, um tio seu, alguém da igreja, que você tenha pessoas de referência. Isso não tem problema algum. Não há problema nenhum nisso, nós temos homens de Deus como referência para sermos melhores. Mas nós não podemos colocar nossa fé, nem muito menos nossa devoção nessas pessoas. Tem gente hoje que a referência para ele é o pastor. Se o pastor sair da igreja e for para outra, ele vai também. Se o pastor morrer, aí não fica disperso. Isso acontece hoje em dia. Não era só lá, não. A gente vê isso, pastores que morrem, e aí a igreja se dispersa, cada um vai para um lado e tal. Era um crente no pastor. Era isso que o povo de Israel mais ou menos fazia. A referência deles era o juiz morria, acabou assim, ia cada um adorar um Deus diferente, e aí o Senhor se irava.
Nossa referência deve ser sempre a palavra de Deus, palavra que Deus nos deixou. Caso isso não aconteça, nós incorremos no mesmo erro dos israelitas, que sempre voltavam a estaca zero quando o líder morria e eles não entendiam que era o Senhor quem entregava os inimigos em sua mão e não aquele líder. O líder ia para a guerra e tal, mas Deus estava sempre dizendo: ao Senhor, eu vos entreguei na sua mão. Deus explicava sempre isso, mas ele não entendia, achava que era o libertador. Deles era o juiz que Deus levantava, e essa pessoa ia para a guerra e ia ser um verdadeiro ali, Messias que iria tirá-los da escravidão. Não era isso que acontecia. E o texto segue com a mesma tônica, nos versículos 12, 13 e 14. Os filhos de Israel, depois que Otiniel morreu, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Um círculo vicioso, né? Ali. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou aos filhos de Amon e aos amalequitas, foi e derrotou Israel. E eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Lá vai mais 18 anos de escravidão nas costas, para aprender. E eles eram meio ruins de aprender, porque 18 anos ali, sofrendo para poder aprender. 18 anos, menino que era nem nascido, viveu como escravo até os 18 anos, e teve gente aqui que morreu nesse processo. Já era idoso e morreu como escravo. Sempre que o povo fazia o que era mal aos olhos de Deus, havia sempre um inimigo, lembre-se, deixado por Deus, para subjugar, espera para fazer o povo de escravo e invadir a cidade. Mas o povo não entendia essa tônica, incorria sempre nos mesmos erros, gerando, como eu disse, um círculo vicioso e parecendo não haver fim. Mas aí o que era que acontecia? O povo vinha e clamava a Deus. Versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, um benjamita. O texto aqui ele vai seguir, no capítulo 3 de Juízes, fazendo um relato sobre Eude. Aqui, o homem canhoto, quando ele diz homem canhoto, é uma nuance do texto, porque Eude faz um punhal, e os filhos de Israel mandam uma oferenda para o rei, e Eude vai junto com essa oferenda, ele faz um punhal grande e leva esse punhal junto com ele. Quando ele vai entregar a oferenda, que os homens do rei saem, ele ataca o rei. Como ele era canhoto, creio eu, que o rei não esperaria como é que diz, um ataque por um lado que não fosse pelo lado direito. Então o cara era canhoto, ele tinha, é igual uma vez eu vi aquele boxeador, né, brasileiro Popó, ele dizendo, né, lutar contra canhoto é uma coisa terrível, porque você espera o golpe de outro lado, não é do lado que você está acostumado a treinar. Então Eude era canhoto, montou essa estratégia. O texto segue trazendo detalhes sobre essa estratégia usada por Eude para derrotar Eglon, rei dos Moabitas. Eude faz esse punhal, né? O rei era bem gordo, eles dizem, ele espeta punhal na barriga do rei e toca uma trombeta, e os filhos de Israel invadem essa cidade das palmeiras e matam mais de 10.000 moabitas nesse dia e tomam a cidade. Então, a partir desse cenário, que foi bem apoteótico, o povo vive mais 80 anos de paz com Eude aqui. Então perceba, quando o povo clama, mesmo errôneo, mesmo cheio de coisas erradas, Deus faz o quê? Levanta um libertador. Dessa vez, levantou Otiniel, levantou Moisés, Josué, mas aqui nós estamos falando dos primeiros juízes, ele levantou Otiniel. Otiniel morre, o povo faz o que é mal, ele vem lá, levanta Eude. Perceba que desde a saída do povo do Egito, o povo é maldizente, clama, e Deus manda uma rocha no deserto que dá água, e Moisés perde a paciência, bate na rocha. É todo um processo, mas o que é que isso nos ensina? Que Deus está sempre ao lado do seu povo. Se fosse pelos erros do povo, eles tinham morrido já quando saíram. Quando saíram do Egito, já tinha... Fazer como um amigo meu disse, rapaz, se eu fosse Deus, meu amigo, esse povo queimava tudinho. Porque falta paciência mesmo, porque Deus é tardio em se irar. Mas o povo era desobediente, o povo era maldizente, mas Deus sempre estava lá, trazendo o libertador ao seu povo. A respeito do último juiz, o filho de Sangar, aliás, Sangar, o último dos juízes,
O capítulo 3 ele não dá muito detalhes a respeito dele, a respeito desse juiz. Mas a gente pode perceber que o processo de guerras e libertação basicamente foi o mesmo. Porque o versículo 31 diz assim, ó, depois de Eude, 31 do capítulo 3, depois de Eude veio Sangar, filho de Anade, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Ou seja, teve guerra, porque ele matou aqui com uma aguilhada. O pessoal tem um método, imagina, Sansão vai matar com a queixada de um jumento. Eles usavam o que tinha nas mãos e vamos embora. O negócio era, como diz o nordestino, na nhanha mesmo. Então, assim, a gente pode perceber a mesma tônica. Por quê? Porque o texto diz que ele matou os filisteus, ou seja, já devia estar sob julgo dos filisteus, ou os filisteus junto com alguém. Então ele matou filisteus com a aguilhada de bois e também libertou Israel, ou seja, o povo já estava cativo de novo. Depois de Eude, o povo já estava cativo, passou 80 anos, mas já estava cativo de novo, e vem Sangar e liberta o povo. E aí nós temos fechando esses 3 primeiros juízes. E o que a gente pode ter de aplicação, para encerrar, na história desses 3 primeiros juízes, especificamente desse capítulo 3, que é o que a gente se propôs a fazer nessa manhã, a aplicação que nós podemos ter é que, na história do povo de Israel, especificamente agora aqui, nesse período que a gente está estudando, que é o livro de Juízes, nós podemos ver claramente que os ensinamentos que eram deixados, quanto mais nós nos afastamos desses ensinamentos e dessas orientações contidas na palavra de Deus, nós deixamos de ensinar e repassar isso a futuras gerações, nós iremos sempre padecer e incorrer por maus caminhos. Quando você deixa de viver isso que está contido na palavra de Deus, e não só isso, quando você deixa de viver e você deixa de repassar, cada vez a futura geração vai ficando mais fraca e menos temente à palavra de Deus e vivendo menos a palavra de Deus. Ora, se você pega uma pessoa que viveu pouco isso, que repassou mal, essa daqui já não pegou tanto, e já viveu menos, e já repassou menos, uma hora isso vai explodir. E era isso que a gente via, isso que a gente viu aqui. Já era um ciclo. Mal o juiz morria, o povo ia lá e perdia sua referência, ia adorar outros deuses, isso irava Deus de uma maneira tremenda, porque também não é culpa só de quem repassa, é culpa de quem da outra geração que também não quis viver, porque a lei estava lá. Mas ninguém procurava saber, não tinha sido repassado para eles, e isso gerava um ciclo que destruía o povo de Israel, que levava o povo de Israel a cativeiro e fazia deles escravos. Isso pode não acontecer conosco. A escravidão que eu estou dizendo, escravidão física, isso pode não acontecer conosco, mas vai acontecer a escravidão com o pecado. Isso pode ser aplicado a nós facilmente. Se nós não vivermos a palavra de Deus e a lei de Deus e não aplicarmos isso às futuras gerações, vai dar errado. Uma hora a gente vai estar sendo escravo. Pode não ser escravo dos filisteus, que não existe, nem existe mais, só os descendentes. Olha, o povo filisteu, mas assim, não os babilônicos, mas uma hora a gente vai ser escravo do pecado, escravo desse mundo. Nós vamos errar, vamos repassar errado, e isso vai virando uma bola de neve bem complicada de gerir mais na frente. Em segundo lugar, nós precisamos entender que o nosso norte, o que nós temos como alvo, o que temos que seguir, precisa ser a palavra de Deus. Quando isso não acontece, nós damos lugar a outros deuses. Nós damos lugar a outros deuses. E aí não é só deuses no sentido de adoração a outros deuses, não. Quando você coloca algo no lugar de Deus, isso passa a ser um Deus para você. O que é o seu Deus? É o seu trabalho? Pode ser que sim. Você está mais ligado lá do que com a palavra de Deus, então seu Deus é o seu trabalho. Seu Deus são os seus filhos? Pode ser que sim. Então, seu norte precisa ser a palavra de Deus. Você tem que trazer seus filhos para a adoração a Deus junto com você. Se você faz
com que os seus filhos sejam mais importantes do que a palavra de Deus, então seus filhos são deuses para você. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se você confia mais no dinheiro e mais na força do seu braço do que em Deus, seu Deus é o dinheiro, não é Deus não. Então a gente tem que entender isso. Nosso norte precisa ser Deus e a sua palavra. Se você está aqui na igreja só por causa do pastor Walter, porque você gosta dele, como ele mesmo diz, porque ele é bonito, nem acho, mas ele diz. E daqui a pouco o pastor Walter não está mais aqui, você diz, não, o pastor Walter não está mais, eu não vou mais não. E aí fica em casa. Também não vem para aqui, não vem mais para canto nenhum. Seu Deus era quem? Pastor Walter? Ou o contrário. Não, não vou para nenhuma igreja não, porque lá só tem hipócrita. Pode ir, eles aceitam mais um. Você está colocando coisas no lugar de Deus. Então você precisa ter um norte. Esse norte é a palavra de Deus, que você precisa viver, primeiramente, e que você precisa repassar. Claro, é óbvio, isso aí todo mundo sabe. Às vezes você repassa isso com o carinho mais medonho do mundo para um filho, e quando ele cresce, ele não quer saber. Mas não foi sua culpa, não. Sua culpa é se você não repassar, se você não viver. Se você viveu, se você repassou, e se seu filho, por algum motivo, bom, está aí. Eu não posso ser culpado por isso. Tem essa questão também. Tudo isso a gente sabe, mas o que a gente precisa fazer é viver e repassar. Essa é a ordenança, é isso que vai. O nosso norte é esse. Por último, nós precisamos olhar para frente e ver uma necessidade urgente de repassar isso para filhos e netos. Quem já é vovô aí no caso. E quem vai ser também. É o poder da verdade contida na palavra de Deus. Assim, as futuras gerações, elas vão ter uma chance num mundo que só piora. O mundo só piora. E vai continuar piorando. Daqui a 200 anos vai estar mais pior do que hoje. Daqui a 10 está pior. Uma vez eu fazendo uma reflexão com um amigo meu, eu disse, rapaz, não é muita coisa não, mas imagine o mundo há 20 anos atrás. 20 anos atrás, 2004. Era bem diferente. Imagine há um pouco mais atrás, a gente andava no meio da rua, saía longe, assim, os cantos no escuro, e ia e andava meia-noite, assim, saía com os amigos, e depois ia a pé para cá, tinha Uber naquele tempo. A gente saía, não pegava táxi, nada, ia a pé, andava assim, Quem é que tem coragem de fazer isso hoje em dia? E não é muito tempo, não. Eu era adolescente. Eu lembro que a gente lá em Apodi, a gente andava e tal, era despreocupado. Olha como piorou. Não é muito tempo, não. Eu estou com 39. Se eu já namorava com ela, que há 20 anos atrás. Olha como o negócio piorou. Cara, essa geração futura só vai ter chance, só vai ter uma chancezinha pequena se a gente repassar. Se a gente não repassar, eles estão perdidos. O negócio vai ficar ruim para eles. Tem aquele negócio, economize água, não é por você, é pelas futuras gerações. O pessoal tem uma propaganda meio que assim, né? E preservação do planeta. E não está errado, não. Se a gente quer pensar nas futuras gerações, a gente tem que repassar essa verdade da palavra para eles. Porque se a gente não fizer isso, rapaz, o negócio vai ficando a cada dia mais complicado, o mundo piorando aí a passos largos, e o povo sem buscar a Deus, e o povo sem viver a palavra de Deus, o negócio vai degringolar de um jeito que quando a gente olhar lá na frente, daqui a 100 anos que a gente não vai estar mais vivo, quer dizer, acho que a maioria não vai, mas daqui a 100 anos eu pelo menos não vou mais estar vivo, o negócio já vai estar uma bagunça que a gente não tem mais controle. Então, irmãos, sobre esse capítulo 3 do livro de Juízes, é isso que nós precisamos entender, que sirva de exemplo para nós. Aquilo que o povo fez de errado, não viveu, não repassou a palavra de Deus, nós façamos para que a gente viva melhor e para que as nossas futuras gerações tenham uma chancezinha aí nesse mundo velho que vai ficar cada vez pior.
Que Deus nos ilumine, nos dê da sua graça.